Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, hoje nessa sexta-feira, nesse dia também ainda de penitência, né? Porque a gente tem que lembrar que penitência não é só na sexta-feira da Semana Santa não, hein? É o ano todo, é sempre. Então, nesse dia também penitencial, nesse dia de mais oração, de voltarmos ainda mais o nosso coração para Deus. Então, nessa sexta-feira, vamos então... seja muito bem-vindo mais uma vez, você que está chegando aí, você que já está por aqui. Sempre a gente vai jogando um negocinho outro assim, né? Pra você, pra gente aprender, pra gente crescer. O objetivo desse canal é justamente esse, a gente crescer no amor a Deus, em santidade, no conhecimento da igreja, né? Porque a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então aqui a gente quer conhecer, quer aprofundar, quer aprender. Eu também tenho aprendido muito com vocês nesse tempo e esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. A primeira leitura de hoje, nosso Senhor vai dizer para Paulo: não tenha medo. E aí a gente pode entender que Paulo estava sofrendo, né? A gente está vendo esses dias, né? Agora a gente já está na sexta-feira, a semana toda, né? Durante toda essa semana na liturgia, a gente ia vendo que Paulo está sofrendo muito, né? Está sendo rejeitado pelas pessoas na sinagoga, ameaçado, gente dizendo que não quer ele, gente dizendo não quero te escutar, depois a gente te ouve sobre isso, gente dizendo sai daqui, gente expulsando ele dos lugares. Então assim, também não é fácil lidar com a rejeição, né? A gente tem sempre um olhar de Deus, obviamente, a gente sempre vai olhar com o olhar de Deus, com o olhar de tentando purificar as coisas à luz de Deus com os dons do Espírito Santo, de maneira especial a sabedoria, o dom da inteligência, o dom da ciência. Mas não é fácil ser rejeitado, não é fácil sofrer ameaças, não é fácil você ser preterido, subjugado, deixado de lado. Que Paulo está sofrendo tudo isso, né? Então, nosso Senhor vai dizer para ele: Paulo, não tenha medo, continue e não se cale. Então isso é muito importante, porque nosso Senhor vai também incentivar o ministério de Paulo, né? Paulo, não tenha medo, continue e não se cale. Porque, queridos, muitas vezes, diante das tribulações e das dificuldades, a gente tem a tentação de se calar. A gente tem a tentação de querer voltar atrás, de não fazer, de questionar: caramba, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena tudo isso que eu tô passando? Porque é tanta dificuldade, tanto sofrimento, é tanta provação. Será que vale a pena? Será que eu aguento? Será que eu consigo? Será que é pra mim? A gente vai colocando serás, a gente vai colocando questionamentos, a gente vai colocando coisas, né? E Nosso Senhor está dizendo: não se cale. Esse não se cale também significa para você, de repente, não pare, não desista. Às vezes a gente quer desistir da família, quer desistir de casa, quer desistir do trabalho. Nosso Senhor está dizendo: não se cale, não pare. Paulo queria se calar, não se cale. Você quer desistir, não desista. Você quer parar, não pare. Você quer retroceder, não volte, entendeu? Então isso aqui a gente pode encaixar em cada uma das nossas situações, porque nosso Senhor vai dizer: eu estou contigo. Esse é o ponto fundamental. Não tenha medo, não se cale, não desista, não pare, não volte. Eu estou contigo. Porque ele mesmo, aí nós vamos entender que quando ele diz não se cale, o próprio nosso Senhor não se calou. Ele também foi caluniado, perseguido, né? Tantas coisas, foi flagelado, e ele não se calou. Então ele é o maior exemplo. O primeiro e maior exemplo é de Jesus. Então ele tem toda a propriedade para falar. Por isso ele pode dizer: não se cale, porque eu não me calei. Não pare, porque eu não parei. Não desista da sua cruz, porque eu não desisti. Não fuja, porque eu não fugi. Não volte atrás, porque eu não voltei. Porque nós temos que entender que sofrer é estar unido a Jesus. Então aí vai dar sentido. Quando Jesus diz eu estou contigo, Jesus está dizendo o quê? Você está sofrendo. Eu sofri. Logo nós somos um. Eu estou contigo. Eu estou contigo no sofrimento porque eu também sofri. Eu estou contigo nessa luta porque eu também passei por ela. Eu estou contigo nesse desejo de desistir porque ele também quis desistir. Lembra? Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Se não, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, ou seja, ele também teve vontade de desistir, porém não desistiu. Então, vontade, mamãe me ensinava, que é coisa que dá e passa. Então, você está com vontade de desistir?
passa essa vontade e segue em frente. Você está com vontade de deixar tudo, jogar tudo pro alto? Passa essa vontade e siga em frente. Não desista, eu estou contigo. Eu estou contigo é porque Ele está unido a nós no sofrimento. Na verdade, quando assumimos o sofrimento na nossa vida, porque nós temos a opção de, diante das realidades, de querer ficar à parte do sofrimento, querer estar em um sofrimento, mas não me assimilar a ele, não assumir o sofrimento para minha vida, ou eu tenho a opção de estar em um sofrimento e assumir esse sofrimento para minha vida. Por exemplo, eu estou sentindo uma dor, né, por alguma situação. Eu tenho a opção de olhar para aquela dor e reclamar dela, querer rejeitar, não querer sentir, ou eu posso sentir aquela dor com tudo, abraçar ela, assumir para a vida, assimilar aquele sofrimento. Quando eu faço isso, eu me uno inteiramente a Jesus. Então isso é estar unido a Jesus. Quando eu assimilo, eu deixo tudo para lá e vou viver minha dor. Vou viver minha dor com Jesus, vou viver o meu sofrimento com Jesus, vou passar o que tem que ser passado com Jesus. E aí nós vemos que também quando nós somos fiéis a Deus, porque Paulo foi fiel a Deus, né, houve ali um encontro de fidelidades, na verdade, e aí a promessa do Senhor se cumpriu, porque o nosso Senhor havia dito para Paulo, ninguém vai tocar em você nessa cidade. E de fato, Paulo foi para o tribunal, queriam trucidar ele, mas Paulo saiu ileso de lá e ainda açoitaram o chefe dos sacerdotes lá, o cara que era responsável. Então, ou seja, ninguém tocou em Paulo. A promessa de Deus se cumpriu, também porque Paulo fez a parte dele em ser fiel, porque vai dizer que ele tinha feito um voto e depois disso ele cortou o cabelo, que ele tinha feito um voto com Deus de não cortar o cabelo. E aí ele cortou os cabelos. Então ele foi fiel também no propósito dele com Deus e Deus honrou também. Então quando nós somos fiéis, Deus é muito mais fiel com cada um de nós. E a fidelidade de Deus vai se manifestando nessas coisas. Também o Evangelho, mais uma vez ainda esse Evangelho da despedida de Jesus, né? Porque depois de amanhã, né? Sábado, domingo, depois de amanhã, nós vamos ver que já vamos contemplar a ascensão do Senhor. Amanhã, para quem já for à missa, né? Quem for à missa amanhã à noite já vai celebrar a solenidade da ascensão do Senhor. Então, ele está indo e ele diz que nós vamos chorar e nos lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Por quê? Porque o mundo não sofre como a gente. O mundo não entende a dor cristã, o sofrimento como algo cristão. Para o mundo, o sofrimento é pare de sofrer, deixe isso para lá. Você é louco querer sofrer, acham que nós somos masoquistas, né, que tem prazer em sofrer. Não, nós não temos prazer em sofrer. Mas nós entendemos que o sofrimento é uma escola, que o sofrimento nos ajuda a crescer, que o sofrimento nos une a Jesus e nos leva para o céu. Então nós não sofremos por sofrer, nós não sofremos pela dor, nós não sofremos porque encontramos prazer no sofrer, mas nós encontramos sim um sentido no sofrimento que nos leva para a eternidade, um sentido no sofrimento que nos faz ser mais parecidos com Jesus e isso nos garante a experiência verdadeira do céu. Então o mundo não vê o sofrimento e a luta como nós, por isso nós vamos chorar e eles vão se alegrar. E também o mundo ele se alegra com o mal. E não vai sentir as coisas como nós. Então o mundo ele se alegra com o mal. Uma pessoa foi esquartejada. Tem pessoas que vão dizer, bem feito, merecia. Mas nós, como valorizamos a vida, a dignidade, esperamos a conversão, sempre há a possibilidade de se converter, nós não devemos pensar dessa maneira, né? Que quem fez o mal deve receber o mal. Porque nosso Senhor recebeu tanto mal da humanidade e deu o melhor que tinha e deu bem. Então nem todo mundo que faz mal merece receber o mesmo mal em troca. A gente tem que também pensar sobre isso, porque esse foi o testemunho que Jesus deu, né? No alto da cruz ele foi capaz de dizer, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Ele que poderia mandar um raio, destruir todo mundo, acabar com a humanidade, mas ele perdoou no alto da cruz. Então não se retribui o mal com o mal, mas se zela, se preza, se reza. A igreja clama e reza pela conversão. Amanhã, dia 31, a gente vai celebrar, né, a visitação de Nossa Senhora, e aí nós vemos que Nossa Senhora também é esse testemunho, né, porque todas as vezes que ela visitou a humanidade, né, ela nos convidava à oração e à conversão, né, sobretudo em Fátima, que celebramos nesse mês de maio, que vai terminar amanhã, nós vemos isso, né, que uma das coisas que Nossa Senhora tanto pediu em Fátima foi a conversão dos pecadores. Então não é aniquilação, ela não pediu a aniquilação dos pecadores, ela não pediu para que devolvesse e pagasse com o mal que os pecadores fizeram, mas a conversão dos pecadores, a oração pela conversão dos pecadores. E o Evangelho ainda vai dizer que a alegria que chegará
fará esquecer toda a dor que se sentiu. Por quê? Porque quando nós somos preenchidos pela alegria de Deus, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, Ele é a nossa alegria. Isso faz a gente esquecer de tudo aquilo que passou. A dor que estava doendo, aquilo que estava pesando, passa e a gente esquece, não faz mais sentido na nossa vida, porque agora temos o Senhor. Então não faz sentido mais na nossa vida essas coisas, porque temos o Senhor e isso nos basta. Então essa é a verdadeira alegria, é ter o Senhor e Ele basta. E vai dizer também que não haverão mais perguntas. Não haverão mais perguntas porque o Senhor é a resposta. A resposta para todo questionamento, para toda dor, para toda dificuldade, é o próprio Senhor. Por quê? Se a gente pensa assim, por que eu estou sofrendo? Eu não fiz nada, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa e só sofro. E aí não vão haver mais perguntas, por quê? Porque a gente vai começar a entender por que eu sofro. Eu sofro por Deus e para ser mais parecido com Ele. Então não haverão mais perguntas porque nós teremos o entendimento da resposta, que tudo que passamos é por Deus. Porque, queridos, se você não quer sofrer e não quer fazer esse processo, a única opção que você tem é deixar de ser cristão. Abandona tudo e deixa de ser cristão. Porque para o cristão, não há outra via de chegar ao céu senão pelo sofrimento. Então, se você não quer sofrer, na verdade você não quer ser cristão. Se você não quer passar por dificuldades, na verdade você não quer ser cristão. Porque só há uma única opção para o cristão. É entender que o sofrimento é escola e caminho para chegar ao céu. Então por isso não vão haver mais perguntas, porque a gente vai entender que o sofrimento não é castigo, mas é parte da vida cristã. Então não tem mais pergunta, porque aquilo que eu estou sofrendo ou eu estou passando é por Deus e para me aproximar mais dele. Então esse é o caminho que devemos fazer. Se você não quer esse caminho, beijo, não me liga. Você não precisa ser cristão. Ninguém te obriga a ser cristão. Porém, ser cristão é a melhor decisão da nossa vida. Seguir a Jesus é o melhor caminho que podemos fazer. Porém, não há seguimento de Jesus sem cruz e sem sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.